Nasceu na Beira Baixa, mas muito cedo veio para Lisboa, a cidade que foi, sem margem para dúvidas, o território por onde melhor se movimentava a qualquer hora do dia ou da noite. Boémio, culto, amante da tertúlia, José Cardoso Pires é um dos maiores escritores portugueses do século XX. Além dos seus romances emblemáticos, Dinossauro Excelentíssimo, O Delfim ou Alexandra Alfa, ou ainda Balada da Praia dos Cães, levado depois ao cinema com o protagonismo de Raul Solnado, deixou muitos outros escritos da mais refinada qualidade. Verdadeiramente único, quer na forma, quer no conteúdo, é o seu livro De Profundis, Valsa Lenta, publicado originalmente em 1997, na sequência de um AVC que sofreu. Nasceu em 1925, deixou-nos em 1998. Com muitos amigos nos jornais, não é de espantar que também se tenha distinguido nas crónicas que publicou na imprensa portuguesa. A Cavalo do Diabo, livro publicado originalmente na Dom Quixote em 1994, reúne alguns desses textos magníficos. Essencialmente, alguns dos que foram publicados no Diário Público. Dois exemplos, então, da verve de José Cardoso Pires. O primeiro tem por título Ressacas da Coca-Cola. Éramos para aí não sei quantos a bordo de um Airbus da Ibéria, a caminho da Revolução. Guiava-nos a estrela de Gaddafi, longe, cada vez mais longe, da estupidez americana chefiada pelo KGB Edgar Hoover, que era um béria mafioso disfarçado de empresário do tio Sam. A peregrinação teve lugar na data das comemorações da Revolução Líbia e, nesse ano, incluía portugueses de várias tendências, desde empresários filiados na Bolsa de Valores de Lisboa a um militante do CDS, delegados de partidos de esquerda, vários, militares, 2 ou 3, jornalistas, o que baste, e diplomatas do Oriente, acreditados em Lisboa, uma meia dúzia. Escritores, só eu. O que me levou a concluir que o Edgar Hoover, lá da Líbia, tinha os computadores literários um bocado desfasados. E daí? Talvez não. Provavelmente, Muammar al-Gaddafi soubera que eu nunca tinha lido o seu livro verde e resolvera chamar-me a Trípoli para me pôr em dia. Fui e aprendi. Além do país saído de um colonialismo rasteiro inventado pelo sargento Mussolini e dos massacres da Africa Corps, queria ver com os meus olhos o líder revolucionário naqueles uniformes à Yves Saint Laurent com que ele se sobrepõe aos fardamentos dos marechais de todo o mundo. É que há uma sacratização elegante no figurino Gaddafi por oposição ao fanatismo que transpira das fardetas dos fundamentalistas enchapelados e barbudos que paternalizam Israel. E isso, que diabo, conforta. Mas do design de Gaddafi e dos fabulosos empreendimentos que ele está a desenvolver, utilizando algo de tecnologia alemã, italiana ou francesa, toda a gente sabe. Do seu armamento sofisticado também, da sua política subterrânea e idem, embora aí com muitos hieroglifos pelo meio. Difícil é perceber o resto, a lógica do todo, a paisagem mental. Claro que para aliviar este mistério havia o turismo aos centros de modernização avançada, os banquetes menos formais e principalmente as excursões ao deserto, tão do gosto do curioso. Mas fotografias montado num camelo não são comigo, e camelo no prato disfarçado de bife ou de monumento culinário ainda menos. Além disso, de Trípoli, tinha visto tudo. Hotéis de luxo à beira do Mediterrâneo, ruelas em labirinto, automóveis do último modelo em avenidas Aldos Mazelo e árabes sentados à porta em cadeiras de sala à espera de Maomé. De modo que ao terceiro ou quarto dia amoei. Sem Trípoli, sem deserto,
sem caneel e sem banquete, exilei-me no bar do hotel a ler o livro verde que para mim se tornou daltónico por causa da Coca-Cola que era obrigado a ingerir naquela terra santa onde não se servia uma gota de álcool nem aos malditos do inferno. Bebedeiras de Coca-Cola, se alguma vez se viu tal coisa. Com certeza que foi por isso que do Alcorão de Gaddafi só me ficaram ensinamentos obtusos, como aquele em que se diz que os jardins de infância são uma armadilha capitalista para separar as mães dos filhos, retirando-os do seu lugar natural, que é o lar. A desgraça é que nem no bar os oficiais das relações públicas me davam descanso. À hora de uma cerimónia qualquer, vinham ter comigo para me conduzirem ao carro que me esperava à porta do hotel, com chauffeur de luxo, ar-condicionado e música de fundo em soft árabe. Os emissários dirigiam-se a mim num inglês impecável. Eu recusava, com um pretexto delicado, eles passavam então ao inglês beduíno para insistirem em levar e, de teimosia em teimosia, desatavam a discursar em árabe na esperança de que o profeta me iluminasse em versão original. Não iluminava, está visto. Mas obrigava-me a pensar que esta estratégia do diálogo era uma arma terrorista como vim a saber daí a dias. Aconteceu isso com um jornalista brasileiro que passava a vida a chatear-nos com anedotas e que de um momento para o outro desapareceu do mapa sem deixar resto nem porquê. Alívio foi a primeira reação, mas logo nos lembramos que em terra de Gaddafi cada filho está por um fio, se não for de Maomé. Aquilo basta meter um sujeito num jipe, avançar uns quilómetros pelo deserto e deixá-lo por lá a secar para o resto da vida. De maneira que entramos em sobressalto. Corridas à Embaixada do Brasil, visitas aos ministérios, contactos com a polícia, tudo em vão. Até que finalmente o homem ressuscitou. Tinha estado preso porque lhe encontraram no quarto um playboy carregadinho de fotografias de mulheres nuas, nudíssimas, uma arma de corrupção que aqui para nós só um terrorista absoluto se lembraria de utilizar num país civilizado. O pior, contou-me o jornalista, que desta vez já não tinha riso e havia de continuar a não ter por muito tempo, espero eu, o pior foi que só me interrogaram em árabe. Em árabe, está vendo? Você imagina o que é ser interrogado durante um dia e uma noite numa língua em que você não percebe uma sílaba? Mal o ouvi, mandei vir logo Coca-Cola. Depressa, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola e mais Coca-Cola, para não pensar no desprezo, na angústia e na despersonalização que pode desencadear um brainwashing linguístico como aquele. À partida, no aeroporto, lembrei-me do brasileiro, quando vi que avisos, informações, tudo estava escrito em árabe. Coação, despersonalização do estrangeiro que vem do mundo corrupto e entra na sociedade da glória, pensei então. No entanto, ao alto, nas paredes do hall, deslizavam continuamente, como anúncios luminosos, citações em inglês do livro de Gaddafi. Coação a dobrar, concluí eu. Horas de espera, sentado no bar, mas sem a garrafa de Coca-Cola à minha frente. Gaddafi a deslizar em inglês nas paredes. Viajantes já cansados uns dos outros, a passearem sozinhos. E finalmente, Maomé seja louvado, chegou a hora dos ímpios. Assim que o avião da Ibéria levantou o voo de Trípoli, declarou-se uma rebelião de alegria entre todos os passageiros. As hospedeiras de bordo sorriam-nos com cumplicidade e desfilavam pelo corredor com tabuleiros carregados de copos de whisky. E um segundo apontamento, cúmplice, intitulado São Benedito de Assis. Num dia sem horas nem data, ia eu em Coimbra com o poeta Afonso Duarte, que Deus tem e nós também, quando na ponte de Santa Clara descubro um poeta barbudo a empurrar uma dessas caranguejolas com que os galegos de outros tempos afiavam tesouras e navalhas. Já não via máquinas daquelas desde a infância. Eram umas carripanas movidas a uma roda só, que quando paravam faziam rolar uma pedra de esmeril acionada a pedal. Coisa linda aquilo.
O galego pedalava e os gumes de aço soltavam faíscas festivas ao correr do esmeril. Aquilo é o Assis Pacheco, disse-me o mestre Afonso Duarte. Agora deu-lhe para aquilo. Para aquilo o quê? Perguntei. Para os afiadores galegos que quer você? Apesar de há muitos anos estar no outro mundo, Afonso Duarte continuava como poeta no meu dia-a-dia e sabia tudo dos versos de qualquer época. Contou-me que o barbudo que eu ali via tinha escrito peças de primeira água, poemas raros, sinceramente. Num desses, até se descrevia a si próprio com um ramo de rosas na mão, naquele mesmo lugar onde nos encontrávamos, à procura do outro Assis que ele tinha sido quando estudara em Coimbra. E o melhor, fique sabendo, é que o poema, para além de uma ironia enternecida, era um segredar subtilíssimo da paixão por uma cidade, acrescentou Afonso Duarte. E agora afiador galego, disse eu. Afiador de quê? Navalhas, tesouras, cutelos de carniceiro? O mestre sorriu. Se calhar diaparos de escrita fina, nada mal. Fez uma pausa e, apontando com a bengala, declarou que acolá o Assis Pacheco andava em rumagem ao invés. Ou seja, que enquanto o geral dos portugueses subia em direção a Compostela para descobrir os mistérios dos galegos, ele descia de Cadasmundo até Santa Clara para os decifrar em Portugal. E decifrou, garantiu-me. Para provar, levou-me ao livreiro Felisberto Lemos e ofereceu-me um exemplar dos Trabalhos e Paixões de Benedito Prada, que era precisamente o romance onde o Assis andava atrás de um galego ambulante que afiava lâminas de aço para lhe aprender as artes. As artes e os casos que tinham ficado para trás no lado do lado Minho. Se nos tempos da musa irregular o Assis conta em poema que o avô não lia versos, eu há muito que estou como aquele miro dos Trabalhos e Paixões que enjoou tanto de ler que só quer ganhar o tempo que perdeu com os romances. Verdade. Abro o que se escreve por aí à espera de uma faísca ou de uma prosa de bom gume e é garantido. Às primeiras páginas desiludo-me e viro-me para o outro lado. Mas esta história de Assis Pacheco, louvado São Bartolomé, caiu-me em hora de sorte. Aquilo sim, carai, não há nada que anime mais a vontade de escrever do que ler um bom livro. E este sim, é desses. Não vou falar sequer do extraordinário relato da execução de Manolo Cabra, com que abre o romance, um capítulo a traço frio, onde o pícaro negro aparece com uma subtileza nunca vista na nossa literatura. Nem na crueldade complacente de certas figuras femininas, nem da ordem ritual, nem da contenção a que se impôs um prosador tão espontaneamente inventido e humorado como o Assis. Não. Do que falo é da capacidade que têm certos romances de nos arrastarem da geografia que lhes é própria para uma outra que nós vivemos, fazendo-nos sentir a verdade comum de uma mesma gente a outra luz e a outra paisagem. Lendo a Coimbra de Benedito Prada, vou por transferência à Lisboa dos galegos da minha infância. Recordo-os de corda ao ombro às esquinas da Baixa, em Santa Apolónia ou no Intendente, no duro ofício de moços de fretes. Vejo um deles, era eu, menino, ia pela mão do meu pai, carregando, chiado acima, uma majestosa moldura de dourados, e o homem ia tão metido dentro dela, tão enquadrado a meio corpo, para lhe suportar o peso com a cabeça contra o bordo superior, que parecia transportar o seu próprio retrato numa cercadura de nobreza. E recordo igualmente os galegos de balcão e casa de pasto. Desses nunca me esqueço. É que uma parte da história de Lisboa está neles, desde o popularíssimo João do Grão, que nos velhos tempos tinha os talheres presos às mesas com correntes para evitar distrações do cliente de mão sem escrúpulos, até ao Bom Gambrinos, ao Paris e ao restaurante regional, com passagem pelo Café Alvarez e pelo malvado da Rua dos Douradores. É que sem os pioneiros da Galiza, como seria o menu dos pobres e dos ricos desta capital?
mas de todos os galegos de Lisboa, há uns que marcaram a minha infância. Os amoladores. Esses mesmos, conho. Aqueles a que Assis Pacheco chama afiadores no seu romance. Gostava que Afonso Duarte os visse a percorrerem a cidade com o seu pregão de amola, tesouras e navalhas, seguido de um trinar de gaita de beiços que soava como um apelo litúrgico. Que apreciasse a maneira como despertavam faúlhas de uma pedra de esmeril rodeados de putos curiosos. E que finalmente os visse prosseguir, Lisboa fora, tocando áreas de solidão numa gaita de notas pobres. Em vez de caranguejolas rolante, talvez pensasse que levavam asas na roda e centelhas luminosas no coração para festejarem as lembranças da Galícia, madre ingrata e sempre querida. E se calhar não me enganava. Ninguém nega que Luís Pacheco, nascido em 1925, foi um escritor belicoso e um ser humano controverso. A sua escrita é a transcrição da sua vida, das suas reflexões, sátiras e denúncias, das suas reclamações e memórias, desde os primeiros artigos nos jornais em 1945. Envolvido em muitos grupos, afastado de tantos outros, distinguiu-se também como um excelente editor, fundando em 1950 a Contraponto, casa editorial por onde passaram nomes como Herberto Helder, Natália Correia, Virgílio Ferreira, Raul Leal, José Cardoso Pires. Em 1964, publica um dos seus mais agraciados livros, Comunidade, novamente um misto de relato poético, desabafo pela precariedade, blasfémia civilizacional. Figura de vida familiar conturbada, ou mais que isso, foi acolhido pelo filho, Paulo, tantas vezes citado como Paulocas, em 2006. Daí foi para um lar onde viria a falecer em 2008. Mas Luís Pacheco publicou também crónicas em jornais de referência, cujo nome ainda retemos, no Diário Económico ou num outro diário, O Público, cujas missivas estão reunidas num pequeno volume lançado em 1999, designado Prazo de Validade, publicado pela sua Contraponto. Operação Papagaio. 15 anos antes de abril de 74, houve uma tentativa para derrubar o regime salazarento que não consta nos compêndios de história e da qual muito pouco tenho ouvido falar ou lido. Nome de código: Operação Papagaio. Conspiradores intervenientes: uma alegre rapaziada que se costumava reunir às tardinhas no Café Royal, ali ao fundo da Rua do Alecrim, em Lisboa, onde é agora um banco, obrigatoriamente. O plano minuciosamente estudado e preparado era corajoso e magnífico de simplicidade. Impagável. Assaltar o Rádio Clube Português na parede, apoderar-se dos estúdios e atirar para o ar uma mensagem que levavam gravada, não sei se em disco, se em cassete. Uma proclamação ao país anunciando que o ditador Salazar fora apeado do poder em Lisboa, estaria preso ou morto, houvera uma insurreição geral. Manifesto arrebatador, direi mesmo, eufórico, alucinado. Como num passe de mágica, acho que esperavam que por esse país fora, o Portugal profundo, multidões saíssem para a rua em fúria, armadas de cacetes, enxadas, chuços e calhaus. Possessas de democracia. Oh, oh! Poderá parecer fantástico, mas tal plano teve apoiantes responsáveis. Foi-lhes entregue uma mala cheia de autênticas armas de guerra, duvido que alguns as soubessem manejar. E teriam outras ligações que ignoro, dos conspiradores
A maioria eram poetas. António José Forte, Manuel de Castro, Renato Ribeiro. Mas valentes eram todos, de certeza certa. E a tarefa imediata nem previa quaisquer riscos. Havia cumplicidades dentro do emissor, suponho que seria Luís Filipe Costa. 3 ou 4 carros, decisão, rapidez, entrar depressa na estação de rádio, sair ainda mais depressa, aguardar nas calmas o efeito da proclamação. Se o país se revoltasse, muito bem. Ficando quietinho, e esperar por uma outra e melhor oportunidade, esperar 15 anos pelo menos. E escrevo isto sem o mínimo de zombaria. É que me recordam pessoas das mais bem-intencionadas e lúcidas, que morreram com muitas esperanças sempre frustradas, sem terem podido desfrutar a alvorada de abril. Não assisti, porque não estava no segredo da coisa, mas soube depois. Deram-se cenas lancinantes com esposas que já se julgavam viúvas, noivas e namoradinhas a carpir antes do tempo a sua futura solidão, prevendo os queridos enjaulados, deportados para o Tarrafal ou miséria assim. Temiam o pior. Um tiroteio mortífero, perseguições, torturas, um desencadear de repressão caso o país não reagisse. Como isso é história, não reagiu ao desvio do avião da TAP, carreira Lisboa-Rabat, ao assalto ao alto mar do Paquete de Santa Maria, janeiro de 1961, a chamada Operação Dulcineia, ao golpe de Beja. Embora sem êxito imediato, tais ações contribuíram para o desgaste do regime. Mostravam que havia quem corajosamente se lhe opusesse. E, como se diz, elas não matam, mas moem. Que se passou na parede? Ao chegarem ao Rádio Clube Português, os carros dos conspiradores depararam com obstáculo inesperado, imponderável. Havia ali, no ringue de patinagem, um desafio de hóquei, gente a assistir, um polícia ou gratificado a olhar. Gerou-se discussão no interior dos automóveis. Que fazer? Aquilo não fora previsto. Aquilo assim podia dar para o torto. Não estavam mentalizados para violências. Somente uma ação anarca, súbita, rápida, insólita, sem vítimas, sem derramamento de sangue nenhum. Por mim, sempre pensei que à chegada à parede já haveria arrependidos, temerosos do pior, que a presença de jogadores entretidos na sua lida, algum público e o chui, não seria inconveniente para os forçar a desistir. Mas foi o pretexto. Foram a votos e ganharam os indecisos e os pusilânimes. Voltaram para trás. Argumento de peso. Vimos cá amanhã. Amanhã também é dia. A pequenina aventura ficou por ali. Como o PIDE veio a saber mais tarde, não posso explicar, nunca percebi. Havia versões. Prendeu um elemento do grupo que se desbroncou e revelou toda a trama. Prenderam outros. Há que fazer notar que a PIDE, perante moços esgroviados e com poemas nas algibeiras, levou a coisa para a chacota. Fartaram-se de rir. O grande interesse da bófia eram as armas, onde estavam e quem as teria. Foram devolvidas. Nem processo formado houve, sequer aquilo transpirou a público. Um a um, após curto período de detenção, mandaram-nos em paz. E agora faço notar, se imaginarem que estou a inventar, que venho para aqui contar anedotas sem verosimilhança nem cabimento, queiram consultar a coleção do Semanário Extra, de efêmera existência e fraca projeção, aí por 74, 75. Ali se encontra uma artigalhada do Luís Filipe Costa, que li na altura em que foi publicada. Procurei-a mais tarde na Hemeroteca Municipal de Lisboa e não achei.
Teria sido agora mais exato se tivesse uma fotocópia. Todas as pessoas das letras e da cultura da cidade do Porto falam o seu nome entoando um carinho e um afeto que não deixam margem para dúvidas. Manuel António Pina não foi apenas um grande escritor. Foi também uma das personalidades que deixam o seu nome associado à Invicta na sua vivência e cultura de convívio. Nasceu em 1943 e morreu em 2012. Entre as suas amizades contam-se figuras intimamente associadas à cidade, como Álvaro Magalhães ou o historiador Germano Almeida. Escreveu muito e muito bem, uma poesia de lugares e de memórias e vários livros para crianças que se confundem com essa mesma visão poética da escrita e da vida. Mas o Pina, como tantos o tratam, também teve uma presença regular nas redações de jornais, escrevendo com regularidade sobre os locais e as personalidades, tudo bem temperado com o seu fino humor e a sua capacidade de enaltecer, com o já referido afeto. O Anacronista, volume publicado em 1994 pelas edições Afrontamento, reúne um número considerável desses curtos textos publicados durante vários anos no Jornal de Notícias. Dois exemplos deste magnífico escriba da Invicta. Da deglutição como uma das belas artes. O tubo digestivo tem hoje aplicações que o criador não podia, naqueles inocentes tempos, imaginar. Já sem falar das singulares operações que são confiadas a ambas as extremidades no comércio íntimo e ficando-nos prosaicamente pelo estômago, havemos de reconhecer a importância crescente do suco gástrico na vida do país, da política, à cultura e à economia. Poucas coisas se resolvem atualmente em Portugal sem ser à mesa ou na pendência do quilo. Os jantares de negócios, os almoços de trabalho, os pequenos almoços jornalísticos, a acrescer aos cocktails e bebretes de debutação, aos jantares de homenagem, aos almoços de confraternização ou ao simples copo de troca de impressões, são hoje a mola real da vida portuguesa. E no Tavares Rico, no Grêmio Literário, no Gambrinos, no João Sebastião Bar, decidem-se mais coisas do que na Assembleia da República ou no Conselho de Ministros, apesar de numa e noutro proliferarem cada vez mais a água do luso, o café de saco e as sandes mistas. Em qualquer restaurante minimamente in da vida política nacional, as sugestões do chefe hão de prever hoje o soufflé adequado a cada coligação partidária ou cada acordo de governo, a vinha de alhos própria a cada comissão de inquérito ou a cada inquérito, a pescada de rabo na boca, capaz de inspirar uma boa sessão de respostas numa interpelação parlamentar, seria, por exemplo, de péssimo gosto servir tripas à moda do Porto ao Conselho de Gerência da EDP, reunido para aprovar o aumento das tarifas do SMGE, ou uma cabidela à Ministra Beleza e ao Dr. Bem-vindo, Justiça durante o almoço de demissão deste, como seria sinal de absoluta falta de tato culinário propor uma sopa alentejana ao Ministro Álvaro Barreto ou sandes americanas ao Comitê Central do PCP. Uma salada russa também será, no momento presente, de evitar. O menu e a agenda dos jantares e dos almoços de trabalho tem que ser devidamente articulada e aos profissionais de hotelaria, a quem está confiada uma parte importante da decisão e da liderança nacionais, exige-se não só que saibam de temperos, mas também a formação cívica e diplomática adequadas. Um vinho da colheita errada pode ter as mais desastrosas consequências na vida da nação.
Talvez por nunca ter sido servido ao júri o palhete próprio, é que José Saramago ainda não ganhou o grande prémio do romance da Associação Portuguesa de Escritores. Um pequeno parênteses, esta é uma crónica de 1988. Regressemos. Com efeito, o estômago e órgãos afins, esófago e piloro incluídos, já não são apenas o caminho mais curto para o coração dos amantes renitentes, como no tempo dos nossos avós. Hoje são um atalho inevitável para a bolsa dos empresários e para as inclinações dos políticos. Se um arroz de frango chega e sobra para negociar a entrada num consórcio de compra em grupo, já é completamente impróprio no menu de um jantar de negócios para comprar um lote de ações da Sonai. Por outro lado, não há currículo que resista no concurso a um lugar público, muito especialmente se tratar de um cargo na CEE, há a circunstância de o candidato pedir água sem gás em vez de um whisky velho de malte no decurso da entrevista com os jurados ou com as cunhas no bar do Penta ou em qualquer gabinete do Round Point Schumann. E pior ainda, se o infeliz se atafolhar de aperitivos, dará dessa maneira provas de total incapacidade para se conduzir com eficácia e competitividade nos lugares de degustação e de decisão, coisa que em Bruxelas, como em Lisboa, é imperdoável num funcionário. O país precisa de gourmets, como do pão para a boca, de gente que sabe receber e ser recebida, com industriais que prefiram um bife com ovo a cavalo, ou um frango na púcara, um filé mignon ou madère. Estaremos condenados a vender toda a vida fatos de treino na Europa em lugar de software ou biotecnologia, com políticos incapazes de pedir o conhaque certo no bar do Berlaymont ou com técnicos que não distingam uma tasca de um restaurante típico. Seremos, em 1992 e até ao fim dos séculos, os eternos 12º da Europa dos 12. O frenético dar ao dente político e empresarial que agita o país de norte a sul, com especial incidência na região de Lisboa e nas imediações do Terreiro do Paço e da Fio, permite todavia todas as esperanças. Uma verdadeira longa marcha está em curso em tudo o que é bar e restaurante, com os olhos postos nos largos horizontes do mercado único. E o afã que vai pelas cozinhas e pelos ministérios autoriza as mais otimistas expectativas de que tudo, até o período de adesão, vai, como se diz, à boca cheia, nas conferências de imprensa, ser um sucesso. E uma outra, esta ainda mais antiga, de 1 de março de 1985, adequadamente intitulada O Livro. A política portuguesa é uma autêntica obra de ficção, declarou outro dia, à primeira página de um semanário de Lisboa, o ministro Almeida Santos, que na ficção governamental representa, como se sabe, o papel de ministro de Estado. E alongou-se o ministro na crítica literária das tragédias, das farsas e das esquadras de gosto popular que constituem dia a dia a governação e a não governação em Portugal. O que não deixa de ser singular da parte de uma mera personagem de ficção e dá ao escrito como mais um episódio do romance política em causa no clássico estilo pescada de rabo na boca. Para o ministro Almeida Santos, aqui já cantado em tempos, por lhe caber a glória de ter descoberto que vivemos num manicômio e não num país propriamente dito, o orçamento do Estado é uma tragédia, a adesão à CEE um conto de fadas, o programa de governo uma novela picaresca e a oposição uma cantiga de escárnio e maldizer. E a recente entrevista de Soares na TV, provavelmente, uma versão bíblica condensada do livro de Jó,
e do Cântico dos Cânticos. Cervantes e Pierre Menard escreveram o Quixote, ou foi José Augusto de Seabra? Jaime Gama escreveu O Príncipe ou O Barão Trepador? Foi Fausto ou foi Sousa Tavares quem vendeu a alma ao diabo? Os Lusíadas são de Mota Pinto ou de Ângelo Correia? Otelo Saraiva de Carvalho é um personagem do Gulag ou do Pimpinela Escarlate? Marcelo Rebelo de Sousa, Proença de Carvalho, Lucas Pires, Almeida Santos foram escritos por Alexandre Dumas ou por Maquiavel? O Partido Ianista está ainda no prelo? Irá o autor à sessão de autógrafos? Qual será o próximo best-seller em Belém? O Homem Sem Qualidades, já lançado o ano passado, ou as novidades de 85 anunciadas nos tops? O Soldadinho de Chumbo, o Bobo, o Sonho de uma Noite de Verão, ou a Imitação de Cristo? Não deixa de ser saudável que, quando o leitor penosamente se abandonou até ao fundo da novela e do sofá, venha o personagem, ao pé de página, a engatar a máxima brechtiana: isto é tudo a fingir. Recupera o leitor o fogo, fecha a obra com um suspiro e vai finalmente deitar-se, caindo pela realidade abaixo, à custa de soporíferos e com a cabeça cheia de cenas canalhas. No capítulo em que a bruxa do FMI vem pedir contas aos anõezinhos, o leitor impressionável passa 2 ou 3 páginas em frente, até o episódio em que Hernani Lopes vende a Torre de Belém se estiver virado para a comédia dell'arte. Abre a farsa na parte em que o Jardim sobe ao cimo das escadas da Junta de Freguesia do Bonfim e faz o famoso apelo à inteligência. Se lê para se cultivar, fica-se pelos vertiginosos pensamentos de Raul Rego. Se para proveito e exemplo, nos subsídios do secretário de Estado Rui Amaral ou do ministro Vaz Portugal. Se gosta de emoções fortes, volta a sufocar quando Mota Pinto pede a bomba atómica emprestada à OTAN, ou na altura em que é apanhado por Marcelo Rebelo de Sousa a ler o Jornal de Letras. Se prefere o terror na cena em que o governador civil de Setúbal cobra o imposto extraordinário a um desempregado do Partido Comunista e um padre da Intersindical faz um pacto com um assessor de Ianes. E qualquer semelhança com a realidade, pois se trata de ficção, há de ser, naturalmente, pura coincidência.